O Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Capítulo 7. A luta do exército. Enfrente a confusão do inimigo com rigor. Enfrente o ruído dele com a sua calma. De acordo com a regra militar geral, os generais recebem as ordens do governante. Ao organizar o povo em um exército a marchar para o fronte da guerra, deve-se instalar o acampamento de forma harmônica. O mais difícil é a manobra tática que vem depois. A dificuldade está em saber alcançar um caminho curto e direto através das reviravoltas e zigue-zagues, além de descobrir como transformar as dificuldades em benefícios. Por exemplo, ao fazer um desvio intencionalmente e usar um pequeno lucro ou vantagem para atrair e atrasar o inimigo, e assim chegar à localização crítica antes dele. Essa estratégia é chamada de usar as reviravoltas para alcançar as continuidades. Cada exército luta por seu próprio benefício. É uma situação perigosa quando uma grande quantidade de pessoas começa a lutar e perde a guerra. O exército que está carregando cargas valiosas e pesadas, ao lutar por lucros, será lento e não conseguirá alcançar o inimigo. Por outro lado, separar uma parte do exército apenas para lutar pelos lucros pode levar à perda de bagagem e provisões. Nesse contexto, são 4 situações que têm por resultado provável a captura de todos os generais. Correr para a guerra carregado, com toda a bagagem valiosa. Marchar dia e noite sem descanso. Viajar com velocidade dobrada sem parar. Caminhar por uma centena de quilômetros para competir com o inimigo. Se colocar os seus soldados em marcha forçada, os soldados com boa saúde chegarão primeiro e os soldados que estão cansados chegarão depois. E pode ser que apenas 1/10 das tropas esteja apto ao combate. Ao caminhar a distância de 80 km para conseguir uma manobra melhor do que a do inimigo, a tropa da vanguarda pode ser derrotada e apenas metade das tropas atingirá o objetivo. Ao caminhar por 50 km com a mesma finalidade, apenas 2/3 das tropas chegarão. Um exército que não tem bagagens nem armas para lutar será destruído. Se não há comida, não há como sobreviver. Se não há reservas, não há como fazer transações. Desta forma, todos morrerão. Não se pode alinhar estratégias sem antes entender aquelas utilizadas por todos os governantes envolvidos. Não se pode marchar sem estar familiarizado com as montanhas, obstáculos, pântanos e outros terrenos. Quando não se conhece a geografia, a presença de um guia é necessária. Muitos fundamentos da gestão dos militares têm por base o engano e a mudança. Ao usar a força do exército de acordo com a sua preferência, pela ação descentralizada ou concentrada e mudando de acordo com a situação. Quando o movimento do exército é rápido, deve ser como o movimento dos ventos flutuantes. Quando o movimento é lento, deve ser como a floresta rigorosa. Quando ataca o inimigo, deve ser como fogo rápido. Ao se instalar, deve ser firme como as montanhas. Ao se esconder, deve ser como uma nuvem que cobre o sol, a lua e as estrelas. Ao agir, deve ser como um choque de 1000 trovões. Algumas tarefas devem ser executadas: confiscar a comida e o capital do inimigo, dispersar os exércitos, abrir o território e proteger os locais críticos separadamente. Por fim, agir de forma alternativa. Quem sabe como alternar entre as curvas das reviravoltas e a tranquilidade das linhas, e assim é capaz de planejar as reviravoltas a partir da linha reta, vencerá. Este é o princípio da luta entre 2 exércitos. O antigo livro de doutrinas para o uso militar e político recomenda: quando não se pode ouvir o comando verbal,
Use o som dos tambores para pedir ao exército que avance ou pare. Quando não se pode ver o comando gestual, use a forma da bandeira para ordenar que o exército fique junto ou separado. Tambores e bandeiras são usados para unificar as operações do exército. Uma vez que a ação do exército está unificada, os soldados valentes não avançarão sozinhos, e os soldados covardes também não recuarão sozinhos. É assim que se comanda uma tropa numerosa. Por isso, para lutar à noite, convém usar mais luz do fogo e som dos tambores. Durante o dia, convém usar mais bandeiras. Mesmo a disposição dos soldados pode ser reduzida, pois o general tem o poder de influenciar na determinação deles. Quando o exército está lutando no início da manhã, a disposição é maior. Ao meio-dia, a disposição gradualmente transforma-se em preguiça. Até o crepúsculo, os soldados estarão esgotados e pensando em ir para casa. Os bons generais, ao administrar o exército, evitam sempre o inimigo quando ele está disposto, podendo aguardar até que o inimigo fique descontraído e esgotado, pensando em voltar para casa. Somente então é a hora de atacar. Esta é a maneira de comandar a disposição militar. Enfrente a confusão do inimigo com rigor. Enfrente o ruído dele com a sua calma. Essa é a maneira de dominar o ânimo militar. Use o seu próprio campo de batalha para ameaçar o inimigo à distância. Use seu próprio descanso para lidar com a fadiga e o cansaço do inimigo. Use a sua própria fartura de alimentos para estar acima da falta de comida do inimigo. Essa é a forma de dominar o poder militar. Não confronte o inimigo cujas bandeiras estão organizadas e cuja preparação foi perfeita. Não ataque o inimigo que se mostra organizado e com poder forte. Essa é a arte de examinar as circunstâncias. Quando estivermos em local mais baixo, não atacaremos o inimigo que está em local mais alto. Se por trás do inimigo houver um terreno alto, atacaremos pela frente. Se o inimigo aparentar fugir, não o persigamos. Se o inimigo é muito forte, não o ataquemos. Se o inimigo vier com iscas, não sejamos gananciosos. Façamos por onde bloquear o inimigo que está recuando. Ao cercar o inimigo, deixemos um espaço. Ao perceber que o inimigo está em desespero, não iremos até ele. Ao contrário, faremos com que venham até nós. Esses são os métodos corretos para dominar o outro exército combatente. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E aproveite para deixar nos comentários sugestões de livros para a nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.